Bom, então, boa noite a todos. A ideia hoje é dar continuidade, né, com o que nós começamos na semana passada. E aí, sempre, antes de começar o tema do dia, que hoje eu vou falar de comportamento e carreira, e eu até mais cedo compartilhei com o Thiago, eu fiz a minha linha histórica dentro da área da saúde, coloquei as pessoas que me ajudaram e os meus comportamentos e o que eu fiz que ajudou e me auxiliou durante essa toda a minha trajetória. Eu coloquei desde o meu primeiro emprego até hoje. Comecei lá em 2008. Dava para colocar um pouco antes, mas eu quis começar no hospital. E aí, eu vou compartilhar a tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, porque qual é a ideia agora? É falar só... Já estão vendo a tela? Sim? Sim. Aí. Tá, então, no primeiro encontro nós falamos sobre autoconhecimento, e aí, né, quem sou eu? Eu coloquei alguns vídeos, e aí eu mandei para algumas pessoas, se você não recebeu, depois pode me cobrar. Nós falamos sobre a ferramenta SWOT, né, para falar sobre as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí, antes de começar esse próximo encontro e o próximo tema, eu queria perguntar, alguém conseguiu de fato fazer a ferramenta, usou e queria falar alguma coisa, ou, sei lá, não usou a ferramenta inteira, mas acabou fazendo alguma coisa que te ajudou no sentido de, eu consegui fazer isso e aquilo, e deu certo, não deu certo? Alguém conseguiu usar a ferramenta, ou só comentou com alguém? Porque qual é a ideia da mentoria? É isso, é que seja uma coisa viva no sentido que nós vamos ter os encontros e você precisa participar nesse sentido de fazer as coisas, porque eu vou falar de novo isso que eu falei lá da outra vez, que porque eu comecei com a mentoria? Porque com a consultoria eu fazia um encontro com a pessoa uma vez, ela ficava aberta para me procurar quando quiser, só que aí a pessoa acabava não voltando, não falando comigo e meio que acabava, vamos dizer que esfriando, né? E acabava não evoluindo. Então a ideia da mentoria é fazer com que as coisas aconteçam e que as coisas fluam. Então, assim, só para ver, alguém conseguiu? Se todo mundo não, paciência, mas a ideia não é essa. A ideia é que nós possamos fazer as coisas juntos. Teve alguém que ouviu o vídeo depois, ou ouviu o tema, mas não conseguiu colocar em prática, que nem, além da matriz SWOT, eu também dei a atividade lá de fazer o DISC, né, que está dentro da plataforma lá do Peixe 30. Se você ainda não fez, é bom fazer. Mas só para perguntar assim, alguém conseguiu ou, tipo, não? Tá todo mundo tímido? Então tá bom. A ideia é ter participação. Mas se vocês não querem, tudo bem. E aí, vamos lá. Nós vamos falar sobre comportamento e carreira, e como sempre, eu gosto de embasar o que eu falo, não só em história, mas também em teoria e tudo mais. O que eu vou falar hoje é sobre minha carreira, e aí eu vou usar o que a andragogia fala, que é sobre exemplos, né? Então eu vou falar o que eu fiz na minha carreira, falar o que aconteceu, e o que está acontecendo, e o mais importante, eu vou falar sobre nome de pessoas. Então, isso também vai muito de encontro àquilo que nós precisamos honrar quem nos ajudou, nós precisamos ser grato, e também nós precisamos ser lembrados. Então, assim, ó, eu não contei aqui, gente, mas assim, tem muito nome aqui. E depois eu vou contar, mas eu vou explicar um por um e vou falar de onde saíram essas pessoas. E o mais importante também é que eu vou falar o que cada um fez dentro da minha carreira. Então, quando eu começo a consultoria, eu pergunto para a pessoa, como está a sua rede de contato? Você tem rede de contato? Quem vai te ajudar? Eu falo sobre a importância começando por casa, né? Os familiares, os amigos, os colegas de faculdade, pessoas que já trabalharam com você. E aí aqui tem 3 nomes, né? Danubens, José Adailton e Lindalva. É o meu irmão mais velho, meu pai e minha mãe. Lá em 2008, meu irmão mais velho chegou em casa e falou, um amigo meu falou que vai abrir um hospital na Zona Sul, perto da nossa casa, e estão iniciando os processos seletivos. Se inscreve aí nessa página. E eu fui me inscrever. E aí é importante porque, assim,
Quando eu entrei nesse hospital, eu estava estudando administração e foi engraçado que eu passei na mesma semana em 2 oportunidades. Na época eu era promotor de venda e eu passei numa vaga para ser promotor de venda de uma empresa e passei auxiliar administrativo do hospital. Aí eu falei, estou estudando administração, auxiliar administrativo, então tem mais a ver, vamos para o hospital. E aí, entrando lá depois de 1 ano e pouquinho, eu larguei a administração para fazer enfermagem. E quando eu estava no primeiro ano, eu já tive dificuldade ali para pagar e tudo mais, aí entra a Gabriela Sato, que era minha gestora, e eu falei para ela, Gabi, eu preciso de um aumento, preciso de alguma coisa para conseguir pagar a faculdade. Aí a Gabi falou, Bed, não tem aumento, mas eu posso te mandar para o plantão noturno, porque lá você vai ter um adicional noturno, vai te ajudar. E ela me mandou. A pessoa que está embaixo da Gabriela Gerlane é uma administrativa que entrou comigo, que assim que ela entrou no hospital, ela já começou a fazer a faculdade, eu até brincava com ela, que, nossa, vai fazer faculdade, não sei o quê. E aí depois eu fui picado pelo mesmo bichinho, né? Ela até ficava brincando, falava, tá vendo? Você falou que não ia fazer, agora você está fazendo. Então, é uma pessoa que me ajudou muito, uma enfermeira hoje que trabalha no Einstein, referência em pronto-socorro e atendimento de pediatria, e é uma enfermeira que eu gosto muito, a gente troca muita ficha no sentido de muita moeda, que tem alguma dúvida, eu pergunto para ela, quando ela tem alguma dúvida da minha área, ela também pergunta, a gente tem essa relação. E a Gabi, ela também. Todo mundo que eu vou falar aqui, gente, eu tenho um contato do WhatsApp e eu mando mensagem e eu falo com as pessoas. Então, não é alguém que, assim, passou na minha vida. E aí começa, assim, contatos. As pessoas que passaram sobre a sua vida, que te ajudaram, você tem contato? Você fala com ela? E aí, depois da Gerlane, vem a Cláudia, que eu chamo ela até de minha irmã. Cláudia, eu estava de férias, trabalhando à noite no MBOI como auxiliar administrativo, abri um processo seletivo para ser assistente administrativo do controle de infecção. E a Cláudia me ligou nas minhas férias e falou, Bed, abri um processo seletivo, tenta participar, porque de segunda a sexta o salário é melhor. Então, entende que eu estava comunicando às pessoas que estavam em minha volta, sabiam das minhas necessidades, dos meus problemas, e aí eu fiz o processo seletivo, foi uma loucura, eu fui o último a participar, demorei para fazer o processo seletivo, porque eu estava de férias, e acabei entrando. E também mudou, porque eu ia me formar e na minha cabeça o que eu ia ser? Eu ia ser um bom enfermeiro de pronto-socorro, porque eu era administrativo do pronto-socorro, era apaixonado pela sala de emergência e indo para o controle de infecção também mudou muito a minha rota. Depois da Cláudia tem o Leandro. O Leandro é um enfermeiro, amigo meu. Eu entrei na faculdade junto com um grupo de colegas, todo mundo estudava, tinha administrativos, tinha auxiliares, tinha técnico, e o Leandro era técnico de enfermagem, ele já ganhava um pouco melhor e tudo mais. E aí o Leandro, gente, eu estava começando o segundo ano da faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar, e ele fez, eu só comentei com ele que estava passando dificuldade, ele fez um empréstimo no nome dele, me deu o dinheiro e falou, ó, aqui está o dinheiro, você vai ter que pagar tanto por mês, vai lá e paga a faculdade. E ele literalmente pagou um semestre inteiro na minha faculdade assim, me emprestou, eu nem pedi, ele me emprestou. E aí eu continuei com dificuldades para me formar, e eu até perdi um semestre da faculdade por causa de dificuldade financeira. E depois do ano tem o Alex Michael, que é o meu irmão do meio, ele é meu fiador do FIES, até hoje eu pago FIES. Eu só me formei por causa do FIES. Então eu vejo muita gente hoje em dia falando, tá difícil, não consigo estudar, não sei o quê. Se quer falar de dificuldade, eu sei o que é assim, eu sei o que é pegar uma prova e eu não consegui responder, porque minha cabeça estava no boleto da faculdade que eu não paguei, que eu não tinha para pagar, então assim, se quer falar de dificuldade, eu sei. E aí também, durante o final da faculdade, eu tive a ajuda do Kleber e da Jaqueline, são 2 colegas também, amigos próximos, que me deram carona para ir para o estágio, assim, o Kleber me deu muito carona e a Jaqueline também, e são pessoas que me ajudaram. E aí, assim que eu me formei, eu virei enfermeiro 1 ano antes de me formar. Eu virei trainee, e aí tenho aqui a Lise, que é uma enfermeira, o Iker, que é médico, e a doutora Mônica também é médica, são pessoas que me ajudaram muito no controle de infecção. Então, pessoas que, assim, literalmente mudaram a minha rota, porque eu me formei querendo ir para o pronto-socorro, mas eles falaram, Beth, tem essa possibilidade, vem para cá e olha o que dá para fazer. E aí eu acabei ficando e desenvolvia tanto que, assim, eu estou no emprego administrativo, estou mudando de emprego agora, semana que vem, a minha última semana no meu atual emprego, daqui a mais ou menos uma semana já estou novo, né? Mas assim, fixo mesmo, daqui uma semana já está fixo no novo.
E tem muita coisa que eu estou fazendo, que eu vou fazer, que veio lá da minha base do MBOE, do controle de trabalhar com indicadores, de entender números, de entender dados, de lidar com pessoas. Então, assim, é uma construção. E aí, no meio da faculdade, no meio dos estágios da faculdade, eu virei para o meu professor de pronto-socorro, que era o Luiz Chimu, e falei, ó, eu quero um dia voltar para a Uninove. Passou o tempo, ele me indicou na Uninove e eu entrei para acompanhar estágio. Lá dentro eu fiz mais contato com a Wilza, que na época que eu era aluno, ela era coordenadora, virou uma colega, hoje é uma amiga. Ela me ajudou em várias coisas e eu ajudei ela, fiz um favor. Então, assim, eu era um profissional que não só fazia o que me pediam, não só fazia mais, eu sempre quis agregar, eu fiz alguns estágios que eu já tive que ter 40 alunos para acompanhar estágio comigo, num ambulatório que não tinha muito o que fazer, mas eu era criativo. E eu era a pessoa que falava assim, as pessoas falavam, pode faltar todos os preceptores, se o Beto está aí, ele toca. E eu fazia mesmo, porque eu gostava. Então eu escutei de vários colegas assim, deixa de ser besta, você está aí se matando, você ganha para acompanhar uma turma, você está fazendo 3, 4 turmas. Eu sempre tentava agregar e tentava chamar as pessoas para fazer atividade junto. Então isso é importante. E aí, de tanto ajudar o Wilson, um dia teve uma visita no MBOE do MEC. Ela pediu para trocar o meu horário para estar lá no MBOE para acompanhar o MEC. E junto dessa visita tinha a Cíntia, que era uma diretora da Uninove. E eu acompanhei o MBOE, era minha casa, eu conhecia tudo. E aí ela, no dia da visita, falou, olha, o que eu puder fazer para te ajudar um dia, eu vou te ajudar, porque você me ajudou muito aqui com essa visita do MEC. Passou o tempo, eu era preceptor, e eu coloquei aqui Renata, que também na época do MBOE era minha chefe, e quando eu recebi a mensagem do Luiz perguntando se eu queria acompanhar estágio, eu estava no evento com a Renata, eu peguei o celular dele na mão dela, eu falei, estão me chamando para ir para a Uninove, só que se eu for para a Uninove eu tenho que mudar o meu horário, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Na hora ela falou, pode ir, Albert. Então, assim, de novo, eu sempre falando nas consultorias, você está alinhado com o seu gestor, você está alinhado com sabe, o seu gestor sabe as suas expectativas, você já falou para ele que talvez você quer ser promovido, você já conversou com ele, e eu vejo que as pessoas cada vez mais não têm essa linha aberta como gestor, e isso é um erro, porque o que eu mais aprendi na minha carreira é que os nossos gestores podem mudar a nossa vida. E aí a Renata me ajudou muito. Depois da Renata tem o Paulo, porque a Cíntia que me falou que ela me devia um favor, ela me indicou para a vaga de supervisor no ambulatório da Uninove, eu entrei, e aí, gente, assim, eu sempre falo sem soberba e sem medo nenhum. Eu não tinha currículo, eu não tinha experiência, eu não tinha muita coisa, mas o que eu tinha uma boa indicação. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei no processo seletivo da Uninove para ser supervisor, tinha o Robson. Quando eu era administrativo, o Robson era enfermeiro lá do MBOE. O Robson, assim, acho que tem muitos anos de experiência, hoje em dia ele é enfermeiro do Einstein. E eu, quando eu entrei lá para fazer o processo seletivo e vi o Robson, eu falei, meu Deus, lascou, né? Já era. Eu tô aqui só para cumprir tabela. E isso fica uma dica, sabe? Toma cuidado com essa sua autopercepção, com o ambiente, porque talvez você fique naquela posição tão, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas assim, o processo seletivo correu, foi tudo bem, eu não tinha algumas coisas, mas muita coisa que eles queriam eu tinha, porque tinha muita coisa burocrática, administrativa que já vinha dentro do meu currículo, e eu entrei. Tanto quando eu entrei, eu fiz uma entrevista com a diretora lá da saúde médica, ela falou, isso que você não tem experiência, aqui dentro você vai aprender e o Paulo vai te ajudar muito. Foi isso que aconteceu. O Paulo, que era meu gerente na época, me ajudou muito, aprendi muito no ambulatório da Uninove, até voltei a fazer atividades assistenciais, coleta de sangue, aplicação de vacina, que eu, muitos anos sem fazer, eu não tenho a fazer. E aí vem de novo aquilo que eu falo para todo mundo, né? As pessoas ficam na neura de, eu quero aprender as práticas assistenciais, e esquece de aprender a se relacionar, a se comportar. Porque tudo isso, não sei se vocês estão vendo, mas assim, olha o quanto que pessoas estão ligadas com a minha promoção e o meu desenvolvimento profissional. Eu tive oportunidades, mas as minhas oportunidades estão ligadas às pessoas. E aí, eu estava no ambulatório da Uninove, estava super bem lá, só que tinha algumas coisas que não estavam tão bem, eu falei, eu vou mudar. Comecei a procurar emprego, e uma coisa que eu sempre falo, tá no emprego, quer procurar outro, é o melhor momento, porque você pode usar o seu atual emprego no mercado como uma troca, você fala, eu já estou nessa empresa, boa, o mercado olha isso com bons olhos. E aí eu falei para todo mundo, dava um bom dia, falava, estou procurando emprego,
Eu falei com a Luana, que é uma enfermeira também, amiga minha, que trabalhou comigo no. A Luana é uma dessas pessoas que entrou na faculdade junto comigo. Ela se formou, hoje ela é enfermeira auditora. E aí ela viu uma vaga na Rede Dó. Quem estava na Rede Dó? O Eduardo. O Eduardo trabalhou comigo no MBoi, eu era administrativo. O Eduardo. Só um minutinho, gente. Dê, atende aqui. Eu estava no MBoi, trabalhando no pronto-socorro, o Eduardo era supervisor do MBoi. E aí. Só um minuto, gente. Era bem depois. E aí, o Eduardo, quando eu quis sair da Uninova, ele estava como gerente nacional da DOR Consultoria e da Rede DOR, lá de uma parte de gestão de saúde. A Luana falou com ele, o Alberto está procurando emprego, eu já tinha visto a vaga, me inscrevi numa vaga que não tinha muito meu perfil, não deu certo, só que apareceu uma outra vaga. E, de novo, mais uma vaga que não tinha experiência, eu não tinha o perfil que eles estavam pedindo, mas eu tinha muita boa vontade e queria fazer. E aí eu entrei. Então, depois que eu entrei, eu conheci Samara, Paloma e Carol, que são minhas gestoras lá dentro. Passou 7 meses, eu fui promovido. E aí, estou lá na Rede Dó como coordenador até hoje. E no ano passado, eu fui convidado para fazer um processo seletivo, acabou não dando muito certo. Esse ano, esse mês, de novo, eu fui convidado no mesmo lugar para fazer o processo seletivo, e a vaga é bem interessante. Agora eu estou entrando nessa nova empresa aí, que é essa L2D, que trabalha com saúde digital. E a pessoa que me convidou é o Luiz, que é um dos sócios, e esse Luiz, da onde esse Luiz surgiu? Ele foi meu supervisor lá no MBoi. Quando o MBoi abriu, ele era supervisor de enfermagem lá no MBoi. Então, olha só quanto que as pessoas circulam, o quanto que o mundo, né, o mundo dá voltas, e o quanto que a gente acaba conhecendo as pessoas. E aí, eu estou indo para esse novo desafio. E aí, daqui, eu já está tudo certo, eu já comecei, mas ainda estou passando o bastão no último emprego. Mas a partir de semana que vem eu estou fixo nesse novo emprego. Mas entende que eu era administrativo, e aí quando eu fui contratado, o Luiz, que agora é o meu chefe, ele falou, eu conheço o Obed, sei do potencial dele, eu acompanho ele desde quando ele é administrativo, lá no MBoi, e ele sempre foi dedicado, sempre foi empenhado. Então, não tem como você falar sobre a sua carreira, não tem como você falar sobre a sua evolução, sem falar sobre pessoas. Assim, a minha carreira está cercada de pessoas, e assim, e eu fiz aqui rápido, mas se eu for parar para lembrar, eu sei que eu vou colocar vários nomes durante essa minha carreira. E isso é uma coisa importante, porque eu estou mostrando isso, porque eu estou mostrando a minha evolução. Porque, como eu gosto de falar, e eu falo até nas consultorias e mentorias, se eu conseguir, gente, você também consegue. Mas o que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado será que eu estou prestando atenção? E será que eu estou me relacionando? Será que meu comportamento está adequado? Será que eu, de uma forma assim, bem clara, objetiva e efetiva, quando as pessoas lembram do meu nome, elas lembram e vão falar assim, nossa, aquela pessoa vale a pena contratar, vamos falar com ela assim, porque é uma pessoa que passou, e esses dias uma pessoa até falou uma coisa que eu achei engraçada. Ela falou assim, o Obed vai deixar saudade. Então, será que você está passando e deixando saudade por onde você está passando? E aí, o Thiago continua aí? Thiago? Não? Tá. O Thiago, ele é uma pessoa que ele foi meu ex-aluno, hoje é um colega de profissão, um colega até mesmo, não só de profissão, mas a gente tem um relacionamento de amizade. E o Thiago fez uma coisa que muita gente talvez não entenda, mas assim, ele tentou entrar no hospital durante muito tempo. Ele foi do MBoi, e o que diferenciou da primeira vez que ele tentou? Você consegue falar, Thiago? Quantas vezes você tentou? Porque tem gente que fala assim, mas todo mundo já, o Obed estava no MBoi, ele foi promovendo, já está fácil. Todo mundo já consegue tá lá porque tem um contato, conhece alguém. E o Thiago, ele fez uma coisa assim, ele já estava numa instituição boa, renomada, ele abriu mão de tudo e ele se jogou no mercado. Então, assim, ele foi atrás do dele e ele foi construindo
uma carreira tão consolidada e tão boa que hoje ele está em 2 hospitais muito renomados, está estudando uma outra área, mas ele fez muito o que eu falo, assim, ele foi se relacionando. Então, uma coisa que eu gosto de falar é, tem um padrão. Todo mundo, tem gente que não gosta quando fala de padrão, e aí tem um padrão. Então, será que você está vendo esse padrão? Será que você está indo? E aí, se o Thiago conseguisse falar só um pouquinho do início da carreira dele, eu ia gostar muito, porque o Thiago, ele se formou sem experiência, sem ser técnico, sem ser auxiliar, e a única coisa que ele tinha, que era ele já estava dentro de uma instituição de saúde, a primeira coisa que ele fez quando ele se formou, ele abriu mão. Ele saiu. Então, entende que assim, ele fez o caminho dele, mas eu tenho certeza que se o Thiago for parar para falar, ele deve ter vários nomes de pessoas, de alguém que ajudou alguém, que ajudou alguém. Então, não tem como nós falarmos de carreira sem falarmos de pessoas. Isso fica tudo bem até aqui? Tranquilo? E aí, Thiago, consegue falar ou não consegue? Oi, professor, consigo sim. Então, à vontade. Boa noite, né? Meu nome é Thiago. Eu fui aluno do professor Obed. Ele me deu estágio de gestão no Miboimirim, na minha época de faculdade. Hoje em dia eu já tenho acho que 5 anos de formado e já passei por alguns hospitais. De hospitais em si, Miboimirim, Serra Maior, Geral de Itapecerica, São Luís Osasco, e agora eu estou na Maternidade Star, que é um hospital de alto padrão do São Luís. E todos os hospitais, todos os processos que eu fiz foi por indicação de alguém. Só Osasco, se eu não me engano, foi entrega de currículo mesmo, mas os demais foi sempre indicação, e-mail de pessoas que trabalhavam lá, que me conheciam e que me indicavam. Aí na entrevista, você foi indicado por alguém? Aí eu falo sim, aí a pessoa fala, quem te indicou? Aí eu falo, fulano de tal, eu conheço, não sei o que, não sei o que. Depois a pessoa que me entrevistou sempre conversava com essa pessoa que me indicou para saber como que eu era, se eu trabalhava bem, se eu sabia de alguma coisa. E assim, essa parte de você ter um bom relacionamento com as pessoas, eu tenho na pele que 100% é verdade. Se você não tem um relacionamento bom com os colegas de trabalho, cara, se você precisar deles, assim como ele precisar de você e você não puder ajudar, um dia isso fica difícil para você. E eu tive a oportunidade, assim que eu me formei, eu era auxiliar administrativo também no Hospital São Luís, e eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para auditoria, né, totalmente algo diferente do que eu queria, porque queria trabalhar em UTI adulto, e tive a oportunidade de ir, fiz o processo seletivo por indicação, passei no processo, saí de férias, quando eu voltasse eu ia assumir o cargo de enfermeiro auditor. E aí, nessas minhas férias, fiz processo no Geral de Itapecerica, passei, e assim, é loucura, porque eu ia trabalhar de segunda a sexta-feira, ia ganhar bem, assim, enfermeiro auditor, fui ser enfermeiro júnior para ganhar 3 mil reais. Mas era o que eu queria trabalhar com pacientes críticos, queria trabalhar com paciente em si, não queria trabalhar com papel, e encarei e fui. E hoje em dia eu não me arrependo, que hoje eu consigo trabalhar em qualquer área que você me colocar, eu consigo trabalhar, com qualquer tipo de paciente eu consigo trabalhar. Financeiramente ia ser muito bom para mim, porque eu já ia começar como enfermeiro, tendo um salário super bom, segunda a sexta-feira, como todo mundo quer, e hoje muitas pessoas querem isso e ainda não conseguiu, e eu tive a oportunidade de ir sem conhecimento na área nenhuma, porque nem técnico eu era. Saí do ensino médico direto para a faculdade. E eu não me arrependo de ter feito isso. E todo lugar que eu passei, eu executei meu trabalho da melhor forma que eu pude, tive bastante amizade, até hoje eu converso com as pessoas. Eu não converso por interesse. Um dia eu posso precisar dela para alguma coisa. Não. A gente conversa de coisas aleatórias da vida, de como está o trabalho, comenta o status um do outro e assim vai. Você ter um bom relacionamento com as pessoas, cara, é ótimo. Eu acho que é isso, velho. Eu fiz um resumão. Perfeito. E aí, uma das coisas que eu até brinco com o Thiago, né, que na época eu falei o inverso, eu falei, não, pelo amor de Deus, vai para o cargo de auditoria. E ele não quis, né, acabou seguindo
o que ele queria, e muito bom, porque o tempo foi mostrando que ele estava indo pelo caminho certo, né? E aí ele gosta tanto, inclusive hoje faz uma outra faculdade, né? Tá fazendo odonto. E aí é muito importante isso tudo que ele falou, porque assim, uma coisa é, o Roberto está falando a história dele, mas entende que a minha história é muito parecida com a dele, e ele não falou, mas assim, quantas vezes você tentou entrar no MBA e não conseguiu? Lembra? Ah, sim, desde formado até eu conseguir entrar foram 4 vezes. E que ele passava na prova, o Thiago sempre foi muito bom em prova, mas ele era reprovado na dinâmica, no processo seletivo, porque ele se formou muito novo, se formou com 20 anos. Comecei a trabalhar com 20, ia completar 21. Uma criança. E aí ele precisou ir para outros lugares, pegar um pouco de experiência, e ele voltou e ele entrou no MBA, ele trabalhou um tempo lá. Mas é isso que a gente tem que entender. A mentoria e a consultoria, eu gosto de falar nisso. O que a gente pode aprender com o Thiago? O que a gente pode aprender com o Obed? O que ele fez? E tem coisas que faltam, assim, um detalhe e tudo mais. Eu não sei se a André vai querer falar sobre um pouco a história dela, mas a André também acabou aí de ter uma mudança bem agora, e seria muito bom. Quer falar um pouquinho? Pode ser. Boa noite, gente, tudo bom? Pois é, como o Beth falou, eu já tenho um tempo formada, né? Eu estou desde de 2019. Algumas pessoas aqui da rede foram alunas também, do OBED, no meu grupo. E hoje eu estou tendo uma oportunidade de mudar, né? Tive a oportunidade agora de iniciar no hospital, numa unidade de UTI, onde eu tive uma vivência lá atrás, lá no início da pandemia, e foi bem, como é que diz, foi bem significante, né, para meu início de carreira, porque eu tinha acabado de me formar, e logo veio a pandemia, e aí tive essa oportunidade. E hoje eu estou tendo de novo, né, depois de muitas tentativas de entrar no hospital onde eu estou há 12 anos, como técnica. Eu estou formada há 4 anos, como eu disse, então desde os 4 anos para cá que eu estou tentando entrar lá e não consigo também. Inclusive, ontem eu fiz meu terceiro processo seletivo lá ontem, uma provinha lá, em geral, né? Vocês viram aí que até no grupo, até postei, né? Mas é isso, eu estou indo em direção ao que está me dando oportunidade e como o Beth falou, deixando, né, as portas abertas, as pessoas queridas aí, e aquele vínculo, né, aquelas pessoas, aquela ligação que a gente tem com as pessoas queridas que acabam ficando. Em 12 anos eu fiz muito contato, tive, como o Beijo estava citando, eu estava até lembrando da minha história de vida. É muito longa, não vai dar para a gente contar agora, mas uma outra oportunidade eu juro que eu faço mesmo mais. Mas, basicamente, na época em que eu fiz a minha faculdade, eu tive uma grande amiga, inclusive ela ainda está trabalhando comigo diretamente lá onde eu ainda estou, ainda não desliguei, uma enfermeira chamada Joelma, e nossa, foi extremamente essencial, né? Muitas vezes eu também não tinha dinheiro de condução, muitas vezes eu não tinha lanche, né? Não tinha até mesmo a mensalidade do mês, sempre me ajudando, sempre me apoiando. Chegou, às vezes, até a comprar um valinho que a gente tem para me dar em dinheiro, para eu ter o dinheiro para poder juntar e pagar minha mensalidade. Então, assim, são pessoas que foram essenciais que a gente leva assim, no coração, né, pro resto da vida. E eu acho que é isso mesmo. Ter esse vínculo, essas pessoas boas na nossa vida e deixar sempre uma sementinha mesmo plantada. Obrigada, galera.
Imagina, eu que agradeço. E aí, a tarefa de hoje é... Todo mundo viu que eu mostrei que eu fiz a minha historinha e coloquei nomes de pessoas. Faz isso, mas não faz só isso. Faz também uma coisa que eu fiz. Hoje eu mandei mensagem para alguma dessas pessoas. Eu falei, fulano, tô indo pro cargo de crente. Eu virei hoje gerente, né? Mais cedo eu estava conversando com vários gerentes que passaram da minha vida, que são referências. Eu falando, hoje eu vou ser gerente e eu me espelho em você, eu aprendi com você. Então, pratica esse dos Hs lá que eu faço, né, do honra, no sentido de que, será que nem, você já falou que nem minha família inteira, meu pai e minha mãe estavam aqui, ou mais cedo, agora meu irmão mais velho está aqui, eles sabem o quanto eu sou grato porque eles me ajudaram. A Lise é uma pessoa que eu ligo sempre, troco mensagem, é minha mentora de carreira, eu falo com ela. Então, assim, várias pessoas que estão lá naquela linha que eu fiz, são pessoas que eu falo. O Eduardo, que é o gerente que me ajudou a entrar na DOC, quando eu falei que estava saindo para ser gerente em outro lugar, ele comemorou como se a vaga fosse dele. E ele falou, nossa, Bed, você não tem ideia como eu estou feliz, porque eu sei o quanto que você fez a sua trajetória. Então, a tarefa de hoje faz essa linha, por mais que você fale assim, eu estou só estudando, como você finalmente ajudou agora, estudando, sabe? Que nem eu falei, desde a minha sala de aula até agora. E aí, manda mensagem, agradece, e fala para essa pessoa, você faz parte da minha trajetória, você faz parte. Então, gente, entende isso, que se eu não fosse nessa vaga que foi falado do meu irmão, que o meu irmão me falou, hoje eu ia ser um administrador, eu estaria com certeza em outro lugar, eu não teria feito enfermagem. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Eu gosto de falar, né, a Flávia está aí, que ela gosta também do DDD, né, decisões daqueles destinos, eram decisões. Eu tomei uma decisão e fui. Então, hoje, será que o que você fez hoje teve uma decisão que você tomou lá atrás, mas que alguém influenciou, que alguém ajudou? Então, assim, comportamento e carreira nesse sentido, que o que você faz de comportamento vai impactar na sua carreira, e não tem como falar de comportamento e carreira sem falar de pessoas, não tem como. Pode falar, Thiago. Desculpa, Bed, só complementando o que você falou sobre decisão, eu acho que decisão ela é bem importante na nossa vida, em qualquer situação. Desde o momento que eu decidi sair de um cargo administrativo e ter a oportunidade de ir, já como enfermeiro auditor, eu decidi sair de lá e ir para um cargo muito menor do que eu realmente queria. Decisão também agora de mudar de área. A gente nunca sabe se vai dar certo. A gente vai tentando. Eu estou indo para uma outra área, não porque eu não sou grato à enfermagem ou porque eu não gostei, não é nada disso. É questão de oportunidades e vontade de querer fazer alguma outra coisa. Que eu também nem sei se vai dar certo. Estou fazendo. Decisão, por exemplo, de ter saído de uma unidade, que era o São Luís de Osasco, que eu já conhecia muita gente, já dominava o trabalho, já dominava o setor sozinho, de ir para um hospital no qual eu não conhecia ninguém, outro padrão e outro tipo de trabalho, por exemplo. Lá eu trabalhava com UTI geral, agora eu só trabalho com UTI de puérpera e gestante. Não era o meu forte, mas eu estou aprendendo cada dia e fazendo o meu melhor. E isso eu já estou vendo que o meu melhor já está sendo reconhecido, porque as pessoas falam, parabéns, se desenvolveu desde quando você entrou aqui até agora, se você já está começando a ser diferente. E é isso que a gente tem que ser diferente. Porque enfermeiro tem um monte. Um monte. Agora, igual você, eu tenho certeza que não vai ter. Pode ter gente parecida, mas igual não vai ter. É isso. Show, perfeito. E assim, eu concordo com tudo que ele falou, e é isso. Se você for ver, no hospital, na época que eu era administrativo, tinha um monte, só que poucas pessoas quiseram estudar naquela época, poucas pessoas quiseram desenvolver naquela época. Então, é isso. O que você está fazendo diferente hoje, né, diferente dos outros? Porque é isso que vai contar, é essas coisas que vai diferenciar. Então, gente, detalhe, se você fizer essa tarefa que eu estou pedindo e quiser postar no grupo ou postar na alguma rede social, me marcar também, eu acho que é bom até para motivar as pessoas, mas eu acho que vale a pena, assim. Isso que eu estou falando para vocês fazer, eu faço sempre quando eu estou mudando de área, mas todo final de ano eu paro um dia no final do ano para mandar mensagem para as pessoas, assim, para agradecer mesmo, falar, você fez parte da minha vida, você
fez isso, você me ajudou naquilo. Então, é importante, assim, lembrar das pessoas, é importante ser grato. E o mais importante, está acontecendo nessa empresa de novo, eu estou saindo de portas abertas, sabe? Eu fui chamado para uma reunião e falaram, Brad, se você quiser voltar amanhã, você volta, porque tudo que você fez aqui, nós gostamos muito e o seu trabalho é muito reconhecido aqui dentro. Então, isso é importante. Tudo bem até aqui, tranquilo? Dúvidas, angústias, sugestões, e assim, lembra que o grupo foi aberto e tudo mais, mas as pessoas precisam participar e fazer as tarefas. De novo, o que faz as coisas acontecer é fazer. Então, faça, tenta, teve dúvida, me chama, mas faz as tarefas. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Perfeito. Foi bom que, assim, não estava na programação do Thiago e André falar, mas veio de encontro ao tema. E quero agradecer, e obrigado, feriadão, todo mundo está aí em casa trabalhando, descansando, mas esse tema era importante, porque eu escutei essa semana algumas pessoas falando de relacionamento, de comportamento, de carreira, e, de novo, nós precisamos construir, e que nem todo mundo tem uma base, né? Mas você vai construindo, que chega numa hora que acontece isso, sabe? Que nem o Thiago está aí numa rede de um dos lugares tops, e aí quando você fala, mas aconteceu. Não aconteceu, ele vem trabalhando. É tanto que ele continua lá no HGIS, que foi, acho que foi um dos primeiros lugares que ele entrou e ele está lá ainda. Então, o Thiago está em 2. Gente, eu não preciso falar. Faz as contas aí, dá um Google. Quantos anos você tem agora, Thiago? Tenho 25. 25? Com 25 anos, depois dá um Google. Maternidade está e pleno no HGIS. Quanto que está a renda dele agora? Não preciso falar, né? Mas dá um Google. Então, é isso, sabe? O vídeo do Feliciano hoje foi muito bom, porque eu falei com ele, Feliciano, eu sempre falo para os pessoal mandar vídeo, ninguém manda, você não quer mandar? E ele mandou, tá em Porto de Galinhas, ele é da enfermagem, o companheiro dele é da enfermagem, então, sabe, a gente precisa começar a fazer isso. Dá para fazer, dá para chegar e começar a não olhar aquela coisa, ai, coitadinho, ai, enfermagem. Não, eu, assim, desculpa, se alguém quiser, tiver dúvida, eu mandei pro Thiago mais cedo, me manda mensagem no privado, que eu não vou mandar no grupo, mas me manda mensagem no privado, fala assim, Beth, me manda vídeo do escritório que você está trabalhando. Vou mandar para você ver. E assim, o escritório que eu estou hoje é muito parecido com o antigo. Então, tem ambiente bom para trabalhar, tem ambiente confortável, dá para fazer um monte de coisa, só que a gente precisa mudar o olhar, porque todo mundo fica nessa coisa, né? Ai, pronto-socorro, hospital, emergência, urgência, e dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, mudar o olhar e fazer, porque quando chegar a oportunidade, igual agora eu tive uma oportunidade excelente, eu estava preparado. E aí, isso é o que eu falo que é sorte, né? Sorte é quando você tem a oportunidade, você está preparado, e aí vai dar sorte. Mas não é sorte, é trabalho. Pode falar, Thiago. Desculpa, sem querer. Perfeito. Gente, muito, muito obrigado. E semana que vem nós vamos, com certeza, treinar para fazer no domingo ou no sábado de manhã, mas o que eu preciso é que nós participe e faça as atividades, as tarefas, porque essa é a ideia, é fazer junto, construir isso junto. Tudo bem? Beleza, velho. Obrigado, boa noite, bom descanso para todo mundo. Valeu, Thiago. Boa noite. Boa noite.